De manhã, vieram 2 telegramas para a senhorita Grey. O primeiro chegou na ocasião em que ela estava a ler em voz alta o artigo de fundo do Times. Para Gart ouvir, foi Simpson quem o trouxe, anunciando: um telegrama para si, minha senhora. Mais tarde, seria sempre motivo de regozijo para Simpson saber que, quase desde o princípio, e levado pela sua intuição, como ele dizia, nunca tratara Jane por senhora enfermeira. Houve até um dia em que se gabou de ter percebido logo de começo que ela era honorável. Ao ouvi-lo, porém, vangloriar-se de tal coisa, Marjorie Grey desmentiu formalmente, com os seguintes argumentos. Ela própria também tivera certas desconfianças a respeito da identidade da enfermeira, mas calara-se. O Sr. Simpson, porém, proclamara alto e bom som todas as suas suspeitas, e nenhuma só vez falara em honorável. Portanto, nunca tal ideia lhe passara pela cabeça, e ele estava a mentir descaradamente. Nessa altura, a criada Maggie defendeu o colega. Sempre se convencera de que o Sr. Simpson sabia mais do que dizia. Dizia mais do que sabia. O que você quer dizer? Retorquiu a velha Marjorie. Não, senhora, volveu a criada, eu sei o que digo e digo o que penso. Você pode dizer o que pensa, mas não o que sabe, insistiu Marjorie, e se alguém diz mais outra palavra sobre o assunto, eu levanto-me da mesa e damos por fim do jantar, continuou ela, exercendo a sua autoridade. Tanto Simpson como Maggie, que eram doidos por queijo, perceberam bem o que significava aquela ameaça. Isto, porém, foi muito tempo depois daquela terça-feira em que Simpson apareceu com uma bandeja de prata e, encontrando Jane em volta no Times, declarou: um telegrama para si, minha senhora. A enfermeira pegou nele, pediu desculpa da interrupção e abriu. Era da duquesa, e rezava assim: muito inconveniente, como deves compreender, mas parto de Euston esta noite. Aguardo novas instruções em Aberdeen. Senhorita Grey sorriu e guardou o telegrama no bolso. Está entregue, obrigada, Simpson. Espero que não sejam más notícias, disse Gart. Não são, mas fazem com que seja absolutamente necessária a minha ida na quinta-feira. Este telegrama é de uma velha tia minha que se dirige para a casa do meu namorado. Tenho de lá estar antes dela, senão haverá grandes complicações. Não acredito que lhe a deixe voltar, depois de apanhar a seu lado, observou Gart, tristemente. Acha que não? Retorquiu a senhorita Grey com um sorriso terno, segurando no jornal para recomeçar a leitura. O segundo telegrama chegou depois do almoço. Gart estava ao piano a tocar a marcha fúnebre pela morte do herói, de Beethoven. Os acordes vigorosos reboavam por toda a sala quando a cara de Simpson e as suas suíças assomaram à porta. Senhorita Grey pôs os dedos nos lábios, a impor-lhe silêncio, avançou sem rumor no seu passo firme e pegou no telegrama. Retomou seu lugar, esperou que se acabassem as exéquias do herói, e só então abriu o sobrescrito amarelo. E, quando o abria, uma coisa estranha aconteceu. Gart começou a tocar o rosário, e o fio de contas foi tombando dos seus dedos com um som líquido, enquanto a enfermeira Rosemary lia o telegrama. Era do Sr. Derrick, e dizia o seguinte: licença especial facilmente obtida. Flower e eu iremos quando quiseres. Telegrafa novamente. O rosário chegou ao seu final impregnado de melancolia. Que hei de tocar agora? Perguntou Gart. O Veni, Creator Spiritus, sugeriu senhorita Grey, e curvou a cabeça numa oração. Capítulo 33. Algo sucederá. Chegou a quarta-feira. 1º de maio ideal. Gart andava no jardim logo de manhã e, quando passava debaixo da janela de Jane, esta ouviu cantar. Não preciso dizer a graça que ela tem, nem a pura bondade que ao seu rosto vem. Jane debruçou-se para o ver. Gart, de calças claras, caminhava num passo tão elástico, tão leve, que se não fosse a bengala de Malaca,
com que de vez em quando tocava na borda relvada dos canteiros, ninguém diria que ele era cego. Jane só lhe via o alto da cabeça escura, tal como 3 anos antes quando o rapaz estava no terraço de Shenstone. Que desejo sentia de lhe gritar da janela. Querido. Querido. Deus te abençoe neste dia. Ah, que lhe ia trazer esse dia, o dia em que a sua confissão completa, e mais explicações, deviam chegar aos ouvidos de Gart. Ele era de espírito tão juvenil, tão sensível, artístico, poético e alegre, apesar da sua desgraça. Mas quando estava em jogo a sua dignidade de homem, o seu amor, o direito de escolha e decisão, sem se deixar influir pela opinião dos outros, era rígido e inflexível. Quando Jane estava à janela, nessa manhã, não fazia a mínima ideia se de tarde iria a caminho de Aberdeen, para tomar o comboio, ou se ficaria para sempre junto de Gart. Este passava de novo embaixo, cantando ainda. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Mas segui-la de longe, sempre no seu rasto, cumprir as suas ordens, com prazer ou dor, queimar no seu altar o incenso deste amor e adorá-la à distância, reverente e casto. Ah, meu bem-amado, murmurou Jane. Não estás à distância, não. Se a desejas, chama por ela, haverá maior proximidade que o amor seria capaz de idear. Nenhum obstáculo entre ti e mim. Então, daquele estranho modo com que as palavras às vezes ocorrem ao espírito, com um sentido muito diferente do que tinha a princípio, estas chegaram ao de Jane. Porque ele é a nossa paz, e fez 2 num só, e derruiu o muro que nos separava. Porque ele pode reconciliar. Pela cruz. Ah! Cristo, murmurou ela. O que a vossa cruz fez para os judeus e gentios não fará pesada a cruz do meu amado, tão heroicamente suportada, para ele que para mim. Assim acabaremos, na verdade, por beijar a cruz. Em toda a casa ecoou o som do tanta, dando sinal para o almoço. Simpson gostava de tantas. Considerava-os aristocráticos, e fazia-os ressoar de modo imponente. Senhorita Grey desceu para o almoço. Gart entrou pela porta do terraço, cantarolando. Parecia o mais bem disposto possível, na lapela do casaco trazia um botão de rosa e na mão uma rosa amarela. Bom dia, senhorita Grey, disse ele, jovialmente. Que linda manhã de maio. Simpson e eu levantamo-nos cedíssimo, não é verdade, Simpson? Pobre Simpson, devia ter acordado em sobressalto, quando a minha campainha elétrica lhe retiniu no quarto às 5 da manhã. Mas eu não podia estar na cama. Despertei com a sensação de que vai acontecer qualquer coisa. Quando era pequeno e acordava com esta impressão, a Marjorie costumava dizer: então o menino que ponto se levante depressa, que é para essa coisa acontecer mais cedo. Simpson conduzira-o até o seu lugar à mesa, e depois retirou-se. Logo que lhe fechou a porta, Gart inclinou-se para a frente e, sem hesitar nem errar, colocou a rosa desabrochada no prato da enfermeira. Rosa para Rosemary, disse ele. Ponha-a ao peito, se acha que o seu namorado não se importa. Estive a pensar nele e na tia. Por que não lhes pede que venham cá, em vez de ir na quinta-feira? Seria uma festa. Eu encarregava-me de entreter a tia, enquanto a senhorita Grey estivesse junto do seu namorado. Afirmo-lhe que não deixaria a tia aproximar-se de recantos abrigados, pois os meus ouvidos devem ser mais apurados do que a vista dela e bastava que a minha cara enfermeira tossisse ao de leve para eu fazer que a doa velhota me guiasse para o lado oposto. E eu levá-la a passear de automóvel para vocês ficarem discutindo à vontade o assunto que lhes interessa. Depois de tudo resolvido a contento de todos, pô-los-íamos daqui para fora e ficaríamos outra vez os 2 sozinhos. Ah, senhorita Grey, mande-os vir cá, em lugar de me abandonar na quinta-feira. Senhor Dalman, retorquiu a enfermeira em tom de censura,
empurrando até a mão dele a xícara e o pires. Parece-me que esta manhã de maio lhe subiu à cabeça. Eu vou chamar a Marjorie, pois ela deve conhecer bem esses sintomas. Não é nada disso, respondeu Gart, inclinando-se sobre a mesa e falando como se dissesse um segredo. É que vai acontecer hoje qualquer coisa, percebeu, senhorita Grey? Este meu pressentimento dá sempre certo. A primeira vez que o tive, há 25 anos, encontrei um cavalo de balouço no vestíbulo, mal saí do quarto. Jamais esquecerei a minha primeira cavalgada desse dia. Quando o cavalo se inclinava para trás era uma alegria tremenda, quando se abaixava para diante era como um mergulho terrível, e orgulho que me dominava quando conseguia mantê-lo sem se baloizar. Pouco faltou para dar cabo de um primo que lhe arrancou a cauda. Açoitei-o de cima a baixo com o próprio objeto do delito, o que foi mal pensado, pois se castiguei o primo também inutilizei a cauda do meu cavalo. A segunda vez. Estou a amassá-la com as minhas histórias. Absolutamente nada, respondeu a enfermeira cortesmente. Contudo, gostaria que comesse. Daqui a pouco chega o correio. Gart parecia tão satisfeito, tão encantado da vida, com a sua gravata castanha e rosa amarela na botoeira. Jane sentiu que empalidecera e que a voz lhe tremera um pouco ao anunciar a próxima chegada do correio. Quem pensa em cartas no 1º de maio? Exclamou Gart. O que devemos é ir apanhar braçados de flores e fazer lindas grinaldas. Senhor Dalman, replicou a enfermeira, rindo, apesar de toda a sua preocupação, se não tomar juízo, tenho de ir consultar a Marjorie. Nunca o vi assim. É porque nunca me viu num dia em que vai acontecer qualquer coisa, retorquiu Gart. E senhorita Grey não tentou mais reprimi-lo. Depois do primeiro almoço, Gart sentou-se ao piano, e tocou toasts e outras músicas de dança com tanto entusiasmo que Simpson se bemboleou todo enquanto levantou a mesa, e a própria enfermeira, embora aflita pálida, com um monte de cartas à sua frente, teve certa dificuldade em manter os pés sossegados. Simpson encaminhou-se para a porta em passo de dança, com a toalha na mão, e saiu da sala. Senhorita Grey fizera já 2 ou 3 observações a respeito das cartas, mas não obtivera resposta. Gart continuava a tocar alegremente quando a velha Marjorie apareceu, com o seu avental de cetim preto e de touca azul. Foi direita ao piano e pôs a mão no braço de Gart. Menino Gart, disse ela, não quer levar a velha Marjorie até os Pinhais, nesta linda manhã de maio? As mãos de Gart deixaram o teclado. Pois claro que quero. Sabes, Marjorie, vai acontecer qualquer coisa. Sinto que vai. Já sei, meu filho, retorquiu a velha, ternamente, e a expressão com que ela contemplava a face do cego provocou lágrimas nos olhos de Jane. Também acordei com essa sensação. E agora vamos ao bosque a escutar a voz da terra, das árvores e das flores, e elas nos dirão se essa coisa será boa ou má. Vamos, meu filho. Gart ergueu-se, como um sonho. Mesmo cego parecia tão belo e tão moço que Jane sentiu o coração parar-lhe no peito enquanto o observava. Ao chegar à porta, Gart deteve-se. Onde está a minha secretária? Disse ele. Por diversas vezes me mandou calar. Bem sei, respondeu a velha Marjorie, lançando um olhar de desculpa a Jane. É porque ela não tem a sensação de que vai acontecer hoje alguma coisa. Ah! Não tenho. Pensou Jane, quando eles saíram, tal coisa que vai acontecer não acontece já porque o Gart parece não estar bom da cabeça e foi passear com a Emma. Senão. E já, depois de ir ao terraço e de se certificar de uma figura alta vestida de claro e outra baixinha de escuro já iam quase no alto da colina, sentou-se ao piano e cantou em voz baixa o rosário. Em seguida, foi dar uma volta pela coltada a fim de acalmar os nervos e encher os pulmões com aquele ar maravilhoso. Por 1 ou 2 vezes tirou do bolso o telegrama e releu-o. Licença facilmente obtida,
dizia Brand. Ah, assim fosse tão fácil obter o perdão de Gart. Isso é que devia ser obtido primeiro que tudo. Se tivesse de tratar apenas com esse rapaz adorável, de calças claras e rosa amarela, embriagado pelo esplendor do dia de maio, conseguiria tudo o que desejava. Mas esta era uma fase passageira de Gart. Com quem ela teria de haver-se era com aquele homem pálido que dissera muito tranquilo. Aceitou a cruz e que partira da igreja da aldeia, deixando-a só durante todos aqueles anos. Amara como ela o amara e, todavia, deixara esse tempo todo sem uma palavra, sem um sinal. Era para este a sua confissão, e ele decidiria. Entretanto, não a surpreendeu, ao chegar à mesa do almoço, um pouco atrasada, vê-lo já ali sentado. Senhorita Grey, disse ele com voz grave ao ouvi-la chegar, desculpe o meu procedimento desta manhã. Eu estava, como costumam dizer, com Veneta. Margery aqui entende bem esta minha disposição. Escutamos a nossa boa mãe terra e ela contou-nos os seus segredos. Depois, deitei-me debaixo dos pinheiros, adormeci, e acordei calmo e disposto a tudo o que possa suceder hoje. Porque estou perto de que este dia não acabará sem acontecer algo de importante. Margery também tem esta impressão. Quem sabe? Murmurou Rosemary, à guisa de experiência. Pode ser que as cartas tragam alguma novidade. Ah, exclamou Gart. Já me tinha esquecido. Nem sequer as abrimos esta manhã. Faremos isso logo a seguir ao almoço. São muitas. Um monte de cartas. Está bem. Havemos de dar conta delas. Meia hora depois estava Gart sentado na sua poltrona, calmo e expectante, de rosto voltado para sua enfermeira e secretária. Manuseara as cartas e sentira uma lacrada. O sinete era um elmo emplumado, de viseira descida. Rosemary viu empalidecer quando os dedos dele tocaram no sobrescrito. Gart não fez qualquer observação, mas, como da outra vez, meteu aquela debaixo das demais a fim de ser lida por último. Quando concluiu a leitura de todas as outras, a enfermeira pegou nessa derradeira carta. A sala estava silenciosa. Não havia mais ninguém ali, além deles dois. No jardim zumbiam abelhas. O perfume das flores infiltrava-se pela janela. Mas nada perturbava aquela solidão. Rosemary rasgou o sobrescrito. Senhor Dalman, cá está uma carta lacrada de encanado. O sinete é um elmo com a viseira. Bem sei, acudiu Gart. Não é necessário descrevê-la. Faça favor de abrir. A enfermeira obedeceu. É muito extensa, Sr. Dalman. É? Queira ler, senhorita Grey. Seguiu-se um momento de silêncio. A enfermeira começou a abrir a carta, mas a voz recusou-se a fazer o que a sua vontade determinava. Gart esperava sem abrir a boca. A verdade é que esta carta me parece confidencial, disse ela, por fim. Acho difícil fazer a leitura. Gart notou a angústia da voz e observou-lhe. Não se importe, minha filha. Não lhe diz respeito, mas a mim. No entanto, só posso conhecê-la através dos seus olhos e dos seus lábios. Além disso, a senhora cujo sinete é um elmo emplumado não tem nenhum segredo a dizer-me. Isso é que tem, volveu ela com voz trêmula. Gart refletiu em silêncio no que acabava de ouvir. Volte à página, recomendou por fim, e leia a assinatura. Há muitas páginas. Volte-as todas, ordenou, já impaciente. Está a fazer-me esperar. Qual é então a assinatura? É assim. Tua mulher, balbuciou a secretária. No silêncio que se estabeleceu dir-se-ia que Dalman ficara petrificado. Essas duas palavras, murmuradas nas trevas, teriam bastado para o tomar de pedra. Finalmente estendeu a mão.
Dê-me a carta, senhorita Grey. Obrigado. Gostaria de ficar uns 15 minutos só. Peço-lhe o favor de ir para casa de jantar e não deixar ninguém entrar aqui. Não quero ser perturbado. Ao fim desse tempo já pode voltar. Falava com tanta calma que o coração de Jane se oprimiu. Qualquer sinal de agitação a teria tranquilizado. Este era o homem que, depois de contemplar o crucificado no vitral, curvara a cabeça e dissera: aceito a cruz. Este era o homem que a deixara na igreja e atravessara a nave com passos firmes. Este era o homem que, desde então, tivera a energia de considerar terminado aquele episódio entre eles, de quem não viera uma única palavra de súplica nem uma censura, e que se mantivera sempre afastado. Este era o homem para quem ela assinara: tua mulher. Em toda a sua vida, Jane nunca soubera o que era medo. Soube-o nesse instante. Quando se ergueu em silêncio para sair, olhou de relance Gart. Estava perfeitamente calmo, com a carta na mão. Ao recebê-la, nem sequer voltara a cabeça para Jane. O seu belo perfil dir-se-ia esculpido em marfim. Nenhum laivo de cor lhe tingia as faces, somente aquela palidez marfilinha, que mais destacava o ébano das sobrancelhas direitas e do cabelo lustroso. Jane saiu sem rumor, fechando a porta atrás de si. Seguiram-se então os 15 minutos mais longos que ela jamais conhecera. Sabia que se travava um tremendo conflito naquele aposento silencioso. Gart estava a tomar a sua decisão sem conhecer os argumentos dela. Pela estranha fatalidade da sua existência, ouvira apenas 2 palavras da carta, e essas eram as palavras cruciais, as 2 palavras para as quais toda a carta fora laboriosamente produzida, deviam ter-lhe logo regulado o caráter da missiva, e o estado de espírito daquela que as escrevia. Jane andava cá e lá na sala de jantar, cheia de desespero, lembrando-se das horas que passara a refletir nas frases que devia escolher a fim de o preparar para a revelação da assinatura. De súbito, no meio da sua perturbação, recordou-se de uma conversa entre a enfermeira Rosemary e Gart a respeito dos quadros. Aquela pergunta: ela é casada? E Gart respondera. Jane compreendera logo o que essa resposta significava. Gart sentira tão sua durante aqueles instantes maravilhosos no terraço em Shenstone, que erguera a cabeça para fitar e dissera à minha mulher como se fosse um fato estabelecido e não uma interrogação, e assim continuara a considerá-la, tal se um padre os houvesse casado. Para ele, a união das almas estava acima de tudo, o resto, quanto se seguisse, era uma confirmação desse enlace. Por causa do receio e desconfianças dela, as suas vidas tinham sido separadas, cada qual tomara rumo diferente. Durante todos esses anos, Gart convencera-se de que a comparticipação de Jane nesse casamento espiritual só existira na imaginação dele, de modo nenhum ela se sentira ligada a Gart. Este, porém, considerara Jane sua mulher, e assim a consideraria na outra vida. Fora a intuitiva compreensão de tudo isto que a animara a assinar a carta daquela forma. Mas como poderia Gart conciliar tal assinatura com a atitude de Jane 3 anos antes, sem fazer a mínima ideia do estado de espírito dela? Lembrou-se, no entanto, como consolação, do apelo irresistível feito pela verdade na alma do artista. Verdade de desenho, verdade de cor, verdade de valores, verdade de interpretação. Quando a enfermeira Rosemary lhe dissera a propósito do quadro à esposa: é um triunfo da arte, Gart replicara. É um triunfo da verdade. E a própria Jane, vendo a sua imagem pintada, comentara: é isso mesmo. Não compreenderia-lhe que aquela assinatura também exprimia a verdade? Não se sentiria mais na sua solidão se a esposa viesse para seu lado. A não ser que as confissões o obrigassem a afastá-la definitivamente, por a considerar indigna. De repente, Jane percebeu a vantagem enorme que lhe daria o fato de Gart ouvir o contexto da carta, conhecedor como estava já da conclusão.
viu o dedo de Deus neste arranjo e disse consigo, notando como os minutos decorriam lentamente. Ele destruiu o muro que nos separava. Sobre ela desceu uma sensação de calma, que lhe envolveu alma e pura paz. O quarto de hora tinha passado. Jane atravessou o vestíbulo com passos firmes, mas silenciosos. No limiar da biblioteca deteve-se um instante, procurando dominar a sua própria personalidade. Depois abriu a porta, e quem entrou ali foi a enfermeira Rosemary Gray. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 34. A confissão. Gart estava diante da porta aberta para o terraço e não se voltou logo à chegada da enfermeira. Jane procurou a carta com os olhos e viu-as sobre a mesa, no lado onde ela costumava sentar-se. Notou que fora machucada, dir-se-ia que o rapaz fizera a carta numa bola, a atirara para o cesto dos papéis e a retirara depois, alisando-a com todo cuidado. Quando Gart, por fim, veio sentar-se na cadeira, trazia nos semblantes sinais de violenta luta interior. Dava a impressão de quem, não poder enxergar nada, tivesse feito esforços desesperados para ver. Desaparecera-lhe a palidez marfilínea, estava com as faces afogueadas, e o cabelo negro e ondulado que ele penteava sempre cuidadosamente para trás, caía-lhe agora em desordem sobre a testa. Mas o seu tom de voz foi perfeitamente calmo quando se dirigiu à secretária. Minha boa senhorita Gray, temos à nossa frente uma tarefa espinhosa. Recebi uma carta cujo conteúdo preciso saber. Vejo-me obrigado a pedir-lhe que a leia, pois não tenho outra pessoa a quem possa fazer tal pedido. Compreendo que lhe custe servir de intermediária a dois corações feridos e separados. Mas talvez eu lhe tome mais fácil a tarefa assegurando-lhe que não há ninguém de cujos lábios possa ouvir com menos constrangimento o texto dessa missiva, exceptuando os meus próprios olhos, seriam os seus que eu escolheria para ler. Confio na sua benevolência, tanto para mim como para a autora da carta, e tenho a certeza de que esquecerá tudo que não devia chegar ao conhecimento de uma terceira pessoa. Obrigada, Sr. Dalman, respondeu senhorita Gray. Gart recostou-se na cadeira, escondendo a face com a mão. Queira começar, disse ele. Nítida e pausadamente, Rosemary principiou a ler. Querido Gart. Como não consente que eu vá ter consigo e por isso não lhe posso narrar de viva voz o que tenho a dizer-lhe, vejo-me forçada a escrever-lhe. A culpa é sua, Dal, e ambos sofremos com isso. Como me sentirei à vontade para lhe escrever livremente, sabendo que uma terceira pessoa terá de ler cada palavra da minha carta, ficando assim ao fato do que só nós dois devíamos conhecer. E, no entanto, é necessário que eu escreva livremente para que me compreenda bem, visto o futuro de nós ambos depender da sua resposta a esta carta. É preciso que eu escreva como se fosse para você a ler. Por isso, se não confia em absoluto na sua secretária, no que respeita ao caso particular dos nossos sentimentos, peça-lhe que lhe restitua a carta sem virar a primeira página e deixe-me ir em pessoa dizer-lhe o resto. Isto é o fim da página, declarou a enfermeira Rosemary, e esperou. Gart nem moveu a mão. Tenho a máxima confiança em si, disse ele, e não quero que ela venha. A enfermeira voltou à página e continuou. Devo fazer-lhe notar, Gart, que tudo que aqui vai é a pura verdade. Se ainda se recorda bem de mim, concordará que sou sincera por natureza e que detesto subterfúgios. Apesar disso, Gart, preguei-lhe uma mentira, a única que veio alterar a perfeita lealdade que existia entre nós e que prazo, a Deus exista daqui em diante. A confissão que se segue provém dessa mentira. E não preciso de lhe perguntar se compreende quanto é humilhante para o meu orgulho confessar-me a um homem que recusou receber-me como simples amiga. Deve lembrar-se que não sou de feitio humilde, pelo contrário, sou imensamente orgulhosa, e, pela extensão do esforço que tenho de fazer, avaliará a extensão do meu amor.
Deus te ajude a compreender-me, meu querido, meu bem-amado solitário. A enfermeira calou-se subitamente, pois, aquelas inesperadas palavras de amor escritas por Jane Gart levantara-se e dera 2 passos em direção à porta, como se procurasse fugir a qualquer coisa superior às suas forças. Conseguiu, porém, dominar-se e, retomando seu lugar, ocultou o rosto com a mão. Senhorita Grey continuou. Ah, que mal eu fiz, tanto a ti como a mim. Lembras-te daquela noite no terraço em Shenstone, quando me pediste? Quando me chamaste o que eu era? Tua mulher? Gart, deixo esta última frase tal como está, com as suas 2 tentativas de exprimir bem a verdade. Não riscarei nenhuma delas, para que saibas, Gart, que, por fim, compreendi. Eu era tua mulher. Nessa altura, porém, fiquei somente surpreendida e atordoada pela sensação estranha. E dominava eu do meu ser. Era tão inexperiente em bateria de amor. Apesar disso, senti nesse instante que o meu coração te pertencia. E quando me enlaçaste a tua cabeça descansou no meu peito, só então conheci o significado do verdadeiro êxtase. Nada de mais precioso eu pediria ao céu do que prolongar em horas esses breves momentos. A voz da enfermeira pareceu embargar-se. Gart, dobramento para frente, com o rosto oculto nas mãos, sufocou um soluço na ocasião em que senhorita Grey se calou. Foi ele o primeiro a dominar-se. Sem erguer a cabeça, estendeu a mão por cima da mesa, num gesto de solicitude e piedade. Pobre rapariga, disse ele. Desculpe. Calculo bem quanto isso lhe custa. Se ao menos a carta tivesse vindo quando Brand estava cá. Lamento ter de pedir que continue. Mas procure ler sem dar conta do sentido. Isso será comigo. Rosemary prosseguiu. Quando levantaste a cabeça, ao luar, e me olhaste tão demorada e ardentemente, o teu olhar fez-me de súbito cair em mim. Tive imediata consciência da minha fealdade e do pouco que em mim havia que justificasse a contemplação estática em que os teus queridos olhos me envolveram. Dominada pelo receio de te desiludir, apertei a tua cabeça contra o meu peito, de forma que não pudesses continuar a ver-me. Só agora percebi que havias dado outra interpretação ao meu gesto. Juro-te, Gart, que só quando ergueste a cabeça outra vez e disseste minha mulher é que eu compreendi que essa coisa extraordinária significava casamento. Bem sei que isto parece incrível e é mais próprio de uma pequena de 18 anos do que de uma mulher de 30. Lembra-te, porém, que todo o meu convívio com os homens, até aquela data, se limitara a apertos de mão e a uma camaradagem cordial, com 2 ou 3 pancadas nas costas, dadas e recebidas. Não te esqueças também, senhor do meu coração, que uma semana antes tu fazias parte do grupo de rapazes que me chamavam a velha Jane e me dirigias a palavra tratando-me por minha boa amiga. Sempre te considerei muito mais novo do que eu, e embora desde o concerto de Overdene se atasse entre nós um laço de curiosa intimidade, a verdade é que nunca admiti a hipótese de isso ser amor. Hás de lembrar-te igualmente que te pedi 12 horas para refletir, ao que acedeste sem demora, toste sempre correto, Gart. Deixaste-me quando te disse que desejava estar só, e fizeste-o de uma forma que eu jamais esquecerei. Foi a revelação do modo como o amor de um homem do teu feito exalta a mulher sobre quem espalha o fogo da sua paixão. A orla do meu vestido tem sido, desde então, coisa sagrada para mim, e esse tenho sempre comigo, se bem que não o use. Espero fazer-te um dia completo relato das horas que se seguiram, falo-ei de viva voz e não por escrito. Agora deixa-me confiar ao papel, em toda a sua crueza, o triste fato que nos separou. Foi este, Gart. Não acreditei que o teu amor pudesse suportar a prova da minha fealdade. Sabia-te admirador da beleza, e sabia que a desejavas ter à tua volta, fosse de que forma fosse.
No meu diário anotei literalmente a nossa conversa acerca do pregador feio cujo rosto se iluminava de beleza pela força da inspiração. Disseste nessa altura que nunca o tomaste a achar feio, embora ele o fosse, mas que, para todos os dias e principalmente as refeições, não gostarias de ter a teu lado uma cara assim. Não foras talhado para suportar esse gênero de martírio. Fiquei tão interessada pelo assunto, achei tanta graça a maneira inconsciente como explicaste tudo isto à mulher mais feia das tuas relações, que não deixei de o escrever no meu diário. Ai de mim! Naquela noite memorável li e reli as palavras até que cedi morbidamente à sua influência. Então, tal é a consciência despertada da mulher pelo fato de ser amada e procurada. Acendi todas as luzes em volta do espelho e examinei com olhos críticos e atentos a cara que tu terias de ver todos os dias por trás da cafeteira, ao almoço, durante anos e anos. Isto no caso de eu responder sim no dia seguinte. Meu amor, não me vi através dos teus olhos, mas, graças a Deus, com os que me tinha contemplado até então, e não confiei na força do teu amor para resistir à experiência. Pareceu-me que pouparia aqui futuras desilusões e aborrecimentos sacrificando a alegria presente. Meu amado, hás de julgar-me fria calculista, pois que assim pareço, indigna do grande amor que me prodigalizaste. Mas lembra-te de que, durante anos, o teu encanto pessoal constituiu para mim fonte de prazer, que te imaginei casado com Pauline Lister, por exemplo. Essa rapariga de esplendorosa brancura e radiante mocidade. E a minha consciência mórbida dizia-me. O que ponto de interrogação / esse apoio amarrado à minha pesada fealdade. Ele de dia para dia mais belo e eu cada vez mais velha e feia. Ah, meu amor, tudo isso me soa disparatado, agora que eu sei o que somos um para o outro. Naquela noite, porém, achei que era mais justo e mais sensato resolver assim, e então, de coração dilacerado e torturado pela ideia de perder toda a felicidade entrevista, decidi responder-te não. Acredita-me, não calculava ainda a dor que ias sentir. Pensei que te interessarias imediatamente por outra mulher e transferirias o teu amor para aquela que fosse mais apta a satisfazer o teu ideal. Julguei que, de nós dois, só eu ficaria desgostosa. E surgiu então o problema. Como recusar-te? Sabe aqui, se alegasse o verdadeiro motivo, me provarias com argumentos convincentes que me enganava. E então, porque não queria prejudicar-te o futuro nem arriscar o meu, resolvi mentir-te. A ti, que todo o meu ser proclamava rei do meu coração, senhor da minha vontade, a ti eu disse. Não posso casar com uma criança. Ah, meu amor, não me defendo nem me desculpo, confesso-me apenas, mas não é verdade que, generoso como és, nenhuma outra resposta te afastaria de mim? Ah, como a tua pobre Jane ficou desolada. Se a vistes na igreja, a chamar por ti, desdizendo-se e fazendo promessas, ansiosa por ouvir o rumor dos teus passos. Mas o meu Gart não era homem para ficar no limiar da porta, à espera que uma mulher se decidisse a chamá-lo. O ano que se seguiu arrasou-me de tal forma os nervos que Derek Brand, vendo-me tão abatida, me mandou viajar. Foi, como sabes, a mudança de ambiente fez-me encarar a vida de outra maneira, mais otimista, e, no Egito, em março passado, cheguei à conclusão de que não podia viver mais tempo sem ti. Nessa altura não reconhecia o meu erro, mas desejava de tal modo ter o teu amor, envolver-te no meu que achei que valia a pena arriscar-me, a perder mais tarde essa felicidade. Decidi embarcar no primeiro vapor e chamar por ti, logo que chegasse. Então, ó, meu amor, soube do que te acontecera. Escrevi-te, e não me deixaste ir. Sei o que deves dizer. Ela não confiava em mim quando eu tinha a minha vista, agora, que estou cego, já não sente receio. Gart, podes falar assim, mas não é verdade. Tive ultimamente provas de que me enganava e que podia depositar em ti a maior confiança. Mais tarde te contarei que provas são.
Tudo o que posso dizer agora é que, se os teus belos olhos resplandecentes pudessem ver, veriam ainda uma mulher que te pertence inteiramente. Se ela mantém algumas dúvidas quanto ao seu rosto e figura, diz apenas: agradaram-lhe, e são dele. Já não tenho o direito de os criticar, visto que lhe pertencem e não a mim. Querido, não quero dizer-te ainda como obtive esta certeza, mas estou mais do que convencida da tua fidelidade e amor. A questão resume-se agora a isto. Poderás perdoar-me? Se podes, irei imediatamente ter contigo. Se me consideras indigna de perdão, nada terei a fazer senão submeter-me à tua vontade. Mas, meu amor, o peito em que encostaste a cabeça está cheio de saudades tuas e espero por ti ansiosamente. Não o repilas, se acaso necessitas dele. Escreve uma palavra com a tua própria mão. Perdoada. É tudo o que te peço. Mal eu a recebo irei ter contigo. Não dites uma carta à tua secretária, porque eu não poderia suportar. Escreve somente, se é que a podes escrever com sinceridade, esta palavra. Perdoada, e manda a tua mulher. A sala ficou mergulhada em silêncio quando a enfermeira acabou a leitura e colocou a carta sobre a mesa. Rosemary sentia a garganta seca. Por um instante perguntou a si mesma se poderia ir beber um copo de água sem o perturbar, mas logo decidiu passar sem isso. Por fim, Gart ergueu a cabeça. Ela pede-me uma coisa impossível, declarou, e um leve sorriso iluminou-lhe a face contraída. Jane apertou as mãos sobre o peito. Não pode escrever perdoada? Inquiriu ela com voz ansiosa. Não, não posso. Dê-me papel e lápis, senhorita Grey. A enfermeira colocou-lhe ao alcance da mão o papel que lhe pedia. Gart pegou no lápis, tacteou o papel com a mão esquerda e, calculando o centro da folha, escreveu uma palavra em letras firmes e grandes. Está legível? Perguntou. Muito legível, respondeu ela, antes que as lágrimas gotejassem no papel. Em vez de perdoada, Gart escrever amada. Poderá mandar isso já para o correio? Indagou Gart em voz baixa e inquieta. E ela virá. Oh, meu Deus, ela virá. Se ainda apanharmos a mala desta noite, talvez esteja cá depois de amanhã. A enfermeira pegou na carta e, com esforço quase sobre-humano, conseguiu falar em voz firme. Senhor Dalman, há um pós-escrito na carta. Diz assim. Escreve para o Palace Hotel, Aberdeen. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Gart deu um pulo, com o rosto transfigurado de excitação. Em Aberdeen? Exclamou. Jane está em Aberdeen? Oh, meu Deus! Se receber amanhã de manhã este papel, poderá estar aqui a qualquer hora do dia. Jane. Jane. Está a ouvir, minha querida secretária? Jane estará aqui amanhã. Lembra-se de lhe ter contado que ela fustigou a arara com as suas luvas de montar. Acha que irá fustigar também o Simpson. Os criados adoram-na, mas Jane fala-os andar numa roda viva. Não lhe dizia que ia acontecer qualquer coisa. Tanto a senhora como Simpson são demasiadamente britânicos para compreenderem. A Marjorie aqui sabe como saem certos os meus pressentimentos, e os Bosques disseram-nos que era a alegria que vinha através da dor. Poderá já mandar isto para o correio, senhorita Grey? Voltará-lhe a alegria da manhã. Todo o seu rosto resplandecia, todo o seu corpo vibrava de expectativa. A enfermeira Rosemary ficou sentada a observá-lo com o queixo apoiado nas mãos. Se Gart a pudesse ver ficaria admirado da expressão de amor e embevecimento que se espelhava na cara da sua secretária. Irei eu própria ao correio, Sr. Dalman, disse ela. Será para mim um passeio agradável, e estarei de volta antes da hora do chá. Ao chegar ao correio, não meteu na caixa o escrito por Gart, tinha-o escondido no seio. Mas enviou 2 telegramas.
O primeiro era dirigido à duquesa de Meldrum nos seguintes termos: venha, comboio 5:30, nesta tarde, sem falta. O segundo foi destinado a Sr. Derek Brand, e só dizia o seguinte: tudo bem. Capítulo 35. A recompensa da enfermeira Rosemary. Sr. Dalman, disse Srta. Grey com paciente insistência, gostava que se acalmasse e tomasse o chá sossegadamente. Como pode lembrar-se do lugar exato onde cada objeto está colocado, se ora se põe de pé ora arrasta a cadeira para uma posição diferente. Ainda há pouco, quando bateu na mesa para me chamar a atenção, que aliás já estava desperta, por um triz derrubava sua chávena e fazia com que o meu chá se entornasse no pires. Se não tomar juízo, tenho de ir pedir um bibe a Margery e de o sentar numa cadeirinha alta de nenê. Gart esticou as pernas, levantou os braços e, derreado na cadeira, riu e retrucou. Eu teria de perguntar. Dá-me licença que desça da cadeira? Mas que atrevida se está a tomar a minha secretária. Antigamente era tão cheia de delicadeza. Tenho a certeza que responderia assim àquela pergunta. Se o menino Gart disser minha senhora, dou-lhe licença que desça. A propósito, conhece a história da arara? Tommy diz minha senhora. Já me contou 2 vezes nestas últimas 48 horas, replicou Srta. Grey, com toda a paciência. Oh, que pena! E eu que me apetecia tanto contá-la agora. Se a senhora fosse de fato o gênero de pessoa compreensiva que Sr. Derek descreveu, responderia deste modo. Não conheço, e gostaria imenso que me contasse. Não conheço e gostaria imenso que me contasse, replicou a enfermeira Rosemary. Agora já é tarde. Essas coisas, para terem valor, devem ser espontâneas. Não é necessário que sejam sinceras, basta que sejam espontâneas. Mas voltando à cadeirinha alta. Quando me diz frases trocistas com a voz de Jane, e tal qual como Jane as diria, apetece-me soltar uma exclamação muito particular da duquesa. Aí, minha cabeleira. Ela tem exclamações originais. Passe-me agora uma torrada, atalhou a enfermeira Rosemary, e não me conte mais histórias da duquesa. Não, não, esse é o prato das fatias de pão com manteiga. As torradas estão à sua direita. Agora faça de conta que sou Srta. Champion e passe-me o prato com a mesma elegância com que lhe passará amanhã por esta hora. Com essa voz é fácil supor que é a Jane, retorquiu Gart. Contudo, nunca associei realmente a ela. Uma frase do velho Rob fez com que as imaginasse bastante diferentes. Disse-me ele que a senhora tinha cabelos frisados e vaporosos. Ora, Jane não possui esse gênero de cabelos. Veja lá como uma frase salvou a situação. Por outro lado, a sua voz quase me ia enlouquecendo nos primeiros dias. Muitas vezes perguntei a mim mesmo se poderia suportar isso. Compreende agora a razão, não é verdade? No entanto, a sua voz não é absolutamente igual à de Jane. A dela é mais profunda e há ocasiões em que fala com uma espécie de delicioso balbuciar, ao passo que Srta. Grey tem o que se chama primorosa dicção. Que engraçado seria ouvi-las conversar uma com a outra e, contudo, não sei. Estaria sobre brasas todo o tempo. Por quê? Teria medo que não gostassem uma da outra. Srta. Grey é da certa maneira para mim o que mais ninguém pode ser no mundo, e ela é o meu mundo, respondeu Gart. Teria medo que Jane não apreciasse, e que Srta. Grey não a compreendesse. Ela tem uma maneira muito sua de medir as pessoas com o olhar, e as mulheres detestam isso, especialmente as mulheres bonitas e de cabelos encrespados. Sentem que lhes nota todas as coisas que estão fora do seu lugar. Nada do que é meu sai fora do seu lugar, murmurou a enfermeira, senão o meu doente, que não é capaz de estar sentado na sua cadeira. Uma vez,
Continuou Gatti no alegre tom de voz que sempre pressagiava uma história em que Jane tomava parte. Uma vez estava em Overdene uma rapariga muito tola, quando também lá se encontravam muitos do nosso grupo. Nunca percebemos a razão de ter sido incluída nas reuniões seletas a não ser pelo fato de a boa duquesa gostar de imitá-la contar histórias a respeito dela. Se não conhecêssemos o original, não apreciaríamos as imitações. Era bonitinha, encaracolada, gênero boneca de cera e demasiado absorvente. Falava pelos cotovelos, e obrigava os outros a prestarem-lhe atenção contínua. Já andávamos enjoados daquilo, e pedimos a Jane que a fizesse calar. Jane, porém, respondeu: "Deixai lá, rapazes. Isso não nos prejudica", e ela enche de satisfação. Jane era ultramável para as pessoas de quem suspeitava que iriam servir de chacota à duquesa. Detestava que ela atruçasse dos seus convidados. Não podia dirigir a tia muitas censuras, mas nós tínhamos o máximo cuidado em não instigar a duquesa a fazer imitações, quando Jane estava presente. Uma bela tarde, depois do chá, ficamos no átrio em volta do fogão, à espera de uma oportunidade para falarmos a Jane. Foi-no fatal. A lenha crepitava no fogão. Os reposteiros de veludo encanado haviam sido corridos, tapando a porta do terraço e as janelas de cada lado. Tommy, no seu puleiro, estava ao meio do grupo, de olho atento às pontas de cigarros. Lá fora, a terra cobrira-se de neve, e reinava esse silêncio maravilhoso que faz com que os risos e conversas dentro de casa pareçam ainda mais alegres pelo contraste. Conhece esse silêncio penetrante, não é verdade? Quando as árvores e os campos e os caminhos estão cobertos de uma espessa camada de brancura fofa. Todos os invernos, quando cai a primeira neve, vou sempre contemplar. Ah, esquecia-me que estou cego agora, e que nunca mais tomarei a ver. Não importa. Já é alguma coisa a recordar-me de ter visto, e sentirei maravilhoso silêncio com maior percepção ainda. Talvez que antes dos outros abrirem as janelas eu seja capaz de lhes anunciar. Nevou esta noite. Mas de que estava eu a falar? Ah, já sei. Da senhora absorvente. Pois como ia dizendo, ela estava no átrio. Todas as senhoras se tinham ido vestir para o jantar, excepto Jane, que nunca precisava mais de meia hora para se aprontar. A absorvente falava, julgando-se o centro de atração que nos conservava reunidos ali. Na realidade, esperávamos ocasião de dizer a Jane um caso particular que soubéramos a respeito de um rapaz nosso conhecido que estava na tropa e ia ser castigado por qualquer leviandade. Como o coronel do regimento dele era velho amigo de Jane, pensamos que ela podia interceder a favor de Billy. De modo que a senhora absorvente era ali demais, sem o saber. Jane estava assentada de costas para nós, com os pés no guarda-fogo e a orla da saia virada até os joelhos. Por baixo tinha outra, já se sabe, uma saia de seda muito linda, cheia de folhinhas, que a gente suporia ser para vestir por fora. Mas as coisas mais belas da Jane não são para mostrar. Estão sempre escondidas. Já não me refiro a roupas, mas sim a sua extraordinária personalidade. Ora, como dizia, a senhora absorvente tagarelava sem interrupção, falando de si e das suas conquistas, longe de perceber que desejávamos vê-la a 1000 léguas de distância. Jane continuava absorta na leitura do Jornal da Noite, mas sentia que a atmosfera estava a ser de constrangimento. Por fim, a dama absorvente contou-nos a história de um homem que se apaixonara por Ellen Henley, no verão anterior. Pelos modos, tratava-se de alguém que conseguia façanhas prodigiosas a remar, capaz de ultrapassar, com todos os outros barcos do rio, contanto que levasse a absorvente ao leme e ele pudesse regalar-se a vê-la enquanto expandia os ombros atléticos e se inclinava para o remo, como ela dizia. Por aquela descrição deduzimos que só havia um remo. Cheios de impaciência, íamos fumando cigarros sobre cigarros, lastimando que Jane não interviesse. A própria arara,
no seu puleiro, dava mostras de aborrecimento e, com o pé no bico, olhava gravemente para a senhora Tagarela. Por fim, esta contou-nos que o seu apaixonado a desembarcara nesse dia idílico num ponto solitário do campo relvado da casa onde ela estava a morar. Como se houvesse, no verão, lugares solitários à beira-rio. Eu acrescentou que, ao despedir-se, ele lhe fizera um pedido. Aqui, a absorvente fez uma pausa para nos dar tempo de adivinhar que espécie de pedido fora aquele. Ninguém abriu a boca, e o silêncio de fúria e impaciência foi apenas quebrado pelo rumor do jornal que Jane virou nesse momento. Tommy é que principiou a andar abaixo e acima do poleiro, de olhos fitos na dama absorvente. Esta, enfim, disse-nos do que se tratava. Ele pedira-lhe uma coisa que estivera a contemplar todo dia. O caracolzinho que lhe tombava sobre a orelha esquerda. A absorvente calou-se para observar bem a impressão causada no auditório. Todos ficaram impassíveis, mas, no silêncio geral com que acolheram aquela revelação, Tom exclamou, imitando a voz da duquesa. Alguém que lhe dê. As gargalhadas irromperam de todos os lados e a própria Jane se dobrou por cima do jornal, perdida de riso. E todas as nossas cigarreiras se estenderam para a arara, porque ela conseguira, com a sua intervenção, que a senhora absorvente nos deixasse em paz. Mas ainda houve tempo para o nosso conciliábulo. Jane mandou nessa noite a carta que impediu o castigo de Billy, e apresentou-se pontualmente ao jantar, mais bem vestida do que todas as outras. Vê como Tommy é uma arara espertíssima. Jane, porém, obrigou-nos a prometer que não contaríamos o caso à duquesa, embora nos custasse bastante, pois cada qual esperava ser o primeiro a relatá-lo. Mas nenhum de nós faltou à promessa, pois fazíamos sempre o que Jane dizia. Por quê? Não sei. Não posso explicar. Se a conhecesse, não perguntaria a razão. Serve-se de bolo, senhorita Grey. Obrigada. Desta vez acertou. Tem graça. Falou exatamente como Jane. Desta vez acertou. Não é esquisito que depois de ter achado durante semanas a sua voz parecida com a dela, amanhã vá achar a voz dela parecida com a sua. Oh, não achará, respondeu a enfermeira. Quando a senhorita Champion estiver consigo, o senhor Dalmeny não pensará em mais ninguém. Pois sim, mas vou lembrar-me da sua voz. Minha cara Rosemary, tenho a impressão de que vou sentir deveras a sua falta, pois ninguém, nem mesmo ela, a poderá substituir. Sabe uma coisa, senhorita Grey? Continuou Gart, com ar preocupado. Sinto-me um tanto inquieto. Ela não me viu depois do acidente, e receio que meu aspecto a impressione. Acha que Jane me achará muito mudado? Jane olhou para aquela face ansiosa e recordou-se da primeira vez que entrara no quarto de Gart. Este, julgando-se só com o Dr. Robb, sentara-se na cama, e só então ela lhe vira a cara. Jane tivera de voltar-se para que o Dr. Robb não reparasse nas lágrimas que lhe irromperam dos olhos. Contudo, só agora ele tinha consciência da sua desfiguração, e afligia-se somente por causa de ela. Jane sentiu o coração encher-se-lhe de uma ternura irresistível. Olhou o relógio. Não devia esperar muito mais tempo. O meu aspecto é muito mau, insistiu ele com a voz transtornada. Não sei responder por outra mulher. Mas creio que a sua cara, tal como está, dará a ela grande alegria. Gart corou, satisfeito e aliviado, mas um tanto surpreendido. Havia na voz dela uma entoação que não pôde inteiramente explicar. No entanto, Jane vai estranhar os meus modos de cego. Receio parecer desajeitado. Ela não esteve, como senhorita Grey, na terra dos cegos. Desconhece a nossa estratégia de cordéis, chanfraduras e tudo mais. Ah, Rosemary, prometa que não me deixe amanhã. Desejo a vinda dela, Deus sabe com que impaciência.
mas começo a ter certo medo. Será um encanto senti-la a meu lado, mas, para as pequeninas coisas diárias, tão exigidas pela minha cegueira, terei necessidade de si, minha guia bondosa e invisível. A princípio, julguei acertado que resolvesse partir, precisamente quando ela vinha. Mas agora, pelo mesmo fato de que ela vem, não a posso deixar partir. Ter Jane comigo é uma felicidade indizível, não será porém o mesmo do que a ter a si. A enfermeira Rosemary recebia sua recompensa e, contudo, achava que isso era um pouco acabrunhador. Logo que lhe foi possível falar, disse suavemente: "Não se aflija, Sr. Dalmering. Depois de estar 5 minutos com a senhorita Champion, não sentirá a minha falta." Como é que sabe que ela não esteve na terra dos cegos? Qualquer enfermeira faria isso, por brio da sua profissão e para conseguir êxito no caso que lhe era entregue. A mulher que o ama fará tudo pelo seu amor. É pessoa para isso, volveu ele, recostando-se na cadeira, com expressão de alegria no rosto. Oh, Jane. Oh, Jane. Estarás aqui em breve. A enfermeira consultou o relógio. Sim, estará em breve, confirmou ela, embora as mãos lhe tremessem, a voz era firme. E como, continuou, esta é a última tarde que estaremos juntos nas mesmas condições de todas as semanas passadas, proponho o seguinte. Vou lá acima, faço a mala e uns pequenos preparativos. Entretanto, o Sr. Dalmeng veste-se mais cedo que de costume, e eu farei o mesmo. Se estiver de volta à biblioteca pelas 6:30, podemos nos dedicar um pouco à música antes do jantar. Pois sim, com muito gosto, concordou Gart. Faço questão da hora que me visto, e, quanto à música, estou sempre pronto para ela. Mas escute. Não faça a mala, senhorita Grey. Não se trata bem de fazer a mala, replicou a enfermeira. É só arrumar umas coisas. Dá no mesmo. Tudo isso significa partida. Ora, a verdade é que me prometeu não ir antes de ela chegar. Prometi e cumprirei. E dir-lhe-á tudo o que é necessário saber. Ela saberá tudo o que eu sei e que é conveniente para o conforto do Sr. Dalmering. E não me abandonará até que eu realmente me sinta à vontade. Não o abandonarei enquanto precisar de mim. Gart notou outra vez qualquer coisa de especial na voz dela. Levantou-se, foi na direção onde calculara estar a senhorita Grey e disse comovido: É excepcionalmente bondosa. Estendeu-lhe as mãos e acrescentou: Põe as suas mãos nas minhas, ao menos uma vez. Queria agradecer-lhe. Houve um momento de hesitação. Duas mãos fortes, e apesar de fortes tremiam, foram ao encontro das dele. Mas recuaram a tempo. Não tinha ainda chegado a hora de Jane. Estava-se apenas no momento do triunfo da enfermeira Rosemary. Esta noite, murmurou ela, depois da música, apertar-lhe as mãos. E agora tenha cuidado. Espere um pouco. À sua esquerda está o cordão amarelo. Vá tomar fresco ao terraço e cante mais uma vez aquela canção que eu ouvi esta manhã quando estava à janela. Agora que já sabe o que vai acontecer, apreciará melhor esta bela tarde de primavera de maio. Até daqui a uma hora. O que teria acontecido a Rosemary? Pensou Gart, ao procurar a bengala no canto do costume, junto à janela. Acho-a diferente desde que voltou do correio. Saiu ao ar livre. Ia cabisbaixo, mas de súbito ergueu a cabeça e soltou uma gargalhada. Que estúpido e presumido que eu sou. Em quem ela está a pensar é no namorado. Vai vê-lo amanhã, e o seu espírito está cheio dele, assim como o meu está cheio de Jane. Querida, bondosa e inteligente Rosemary. Oxalá ele seja digno de ter. Não, isso é impossível. Espero que ele compreenda não a merecer, pelo menos assim é que seria natural. Oxalá receba como ela quer, no entanto. Aflige-me a ideia de a deixar com ele.
Diabos o carreguem, como diria Tommy, o mascote da duquesa. Capítulo 36. A revelação de O Rosário. Pouco antes das 6:30, Simpson atravessou o vestíbulo depois de conduzir o patrão até a biblioteca. Ouvindo um leve rumor vindo de cima, ergueu os olhos e viu uma figura alta descer a larga escadaria de carvalho. Simpson parou, espantado. O vestido preto de noite, com a cauda rastejante e rendas antigas no corpete, não o impressionou tanto como a expressão de certeza e de poder na face calma que o encimava. Simpson, disse Jane, minha tia, a duquesa de Meldrum, com a criada, um lacaio e grande quantidade de bagagem, há de chegar de Aberdeen por volta das 7:30. A senhora Grain já está a preparar os quartos e dei ordem a James que fosse à estação com a carruagem. Minha tia detesta automóveis. Quando a senhora duquesa chegar, introduza na biblioteca. Jantaremos na sala de jantar às 8:15. Entretanto, eu e o Sr. Dalmain estaremos muito ocupados num assunto particular, e não devemos ser importunados até a chegada de minha tia. Compreendeu? Sim. Milady, gaguejou Simpson. Estivera em muito novo a servir numa casa ducal, e considerava as sobrinhas de duquesas que superiores a toda a gente. Jane sorriu. Não precisa de tratar-me por Milady, Simpson, disse ela, e dirigiu-se para a biblioteca. Gart ouviu entrar, fechar a porta, e o seu ouvido apurado percebeu o rumorejar de sedas rastejantes. Olá, senhorita Grey. Já guardou seu uniforme? É verdade. Eu disse-lhe que ia arrumar as minhas coisas. Replicou Jane. Atravessou lentamente a sala e ficou de pé junto do fogão, a olhar para Gart, que estava vestido exatamente como naquela memorável noite em Shenstone, e, quando se reclinou na poltrona e traçou a perna, ela viu-lhe a linha vermelha das suas meias de seda favoritas. Chegara a hora de Jane. Porém, mesmo nesse momento e por amor de Gart, tinha de ser cautelosa e paciente. Afinal, não ouvi cantar, disse ela. A princípio, esqueci-me disso, replicou ele. E quando me lembrei. Ah, senhorita Grey, hoje não posso cantar. A ansiedade emudeceu a minha alma. Compreendo, disse Jane megamente. Cantarei eu para o senhor ouvir. Na face de Gart transpareceu uma leve expressão de surpresa. Pois canta. Então por que nunca cantou até hoje? Quando eu cheguei, retorquiu Jane, o Dr. Robb perguntou se eu tocava, e respondi-lhe. Um pouco. Daí, concluiu que também cantava um pouco, e proibiu-me terminantemente cantar ou tocar nesta casa, alegando não querer que o doente se tomasse doido varrido por causa da minha música. Gart desatou a rir. Isso é mesmo do velho Robb, disse ele. Mas, apesar da proibição, vai aventurar-se a cantar um pouco para eu ouvir? Não receia os resultados. Não, não receio. A esse respeito. Vou cantar-lhe uma música só. À sua direita está o cordão. Não há nada entre si e o piano, e encontra-se agora virado para ele. Se quiser mandar-me parar, é só ir até lá. Jane dirigiu-se ao piano e sentou-se. Gart recostara-se na cadeira, com um leve sorriso a bailar-lhe nos lábios. Estava, evidentemente, a lembrar-se da proibição do Dr. Robb. O rosário tem apenas um acorde de abertura. Jane tocou e, no mesmo instante, viu Gart endireitar-se na cadeira, com uma expressão de surpresa, expectativa, começou a cantar, e a voz profunda atravessou-o. As horas que passei contigo são como as enfiadas uma a uma. Cada hora é uma conta. Jane não foi mais longe. Gart ergueu-se sem pronunciar palavra, num ímpeto irresistível, atirou seu piano. Ela voltou-se no tamborete, abrindo-lhe os braços para recebê-lo.
A mão de Gart estendida para a frente, abateu-se sobre as teclas. Mas encontrou-a, afinal. Caiu de joelhos, apertando os braços. E os dela, apaixonadamente, o envolveram com toda a ternura recalcada, daquelas tormentosas semanas. Ele ergueu para ela o belo rosto sem vista. Tu, balbuciou. Tu. Esse tempo todo. E apertou a cabeça de encontro ao peito de Jane. Sim, meu querido, respondeu Jane com infinito carinho. Eu, o tempo todo junto do meu bem-amado, no teu sofrimento e na tua solidão. Como poderia ter ficado longe? Ah! Gart, esta felicidade de sentir-te enfim aqui, perto de mim. Sim, sou eu. Ah! Querido, não estás ainda convencido? Querido, vamos nos sentar no canapé. Gart ergueu-se, mas sempre abraçado a ela, que de mansinho o conduziu para o canapé. Ali, ele de novo se lançou aos seus pés, refugiando-se-lhe nos braços amorosos. Ah! Meu amor, meu querido amor! Murmurou Jane, acariciando com as mãos a cabeça apoiada ao seu coração. Foi para mim uma consolação tão grande servir-te, e ajudar-te na tua cegueira, e evitar-te sofrimentos desnecessários, e estar sempre aqui a teu lado. Mas eu não podia ser eu própria. Senão, quando soubesses, e compreendesses, e perdoasses. Não, perdoasses, não. Compreendesses e continuasseis a amá-la. Oh, Gart, sossega, meu amor. Assustas-me. Não, nunca te deixarei, nunca. Então não percebes, meu querido? Nesse caso, tenho de falar-te mais claramente. Sossegue e escuta-me. Mais alguns dias e estaremos como temos estado. A única diferença é que saberás que sou eu quem está junto de ti. A tia Gina deve chegar dentro de meia hora. Tão depressa quanto for possível, arranjaremos uma licença especial e casaremos. E então, Gart? Jane fez uma pausa, e o homem que estava ajoelhado em frente dela susteve a respiração para escutar. E então, continuou em voz baixa. Será para mim a maior felicidade estar sempre com o meu marido, noite e dia. Seguiu-se um silêncio doce e demorado. A tempestade da comoção acalmara-se por fim nos braços dela. A voz divina do perfeito amor segredara. Cala-te, aquieta-te, e fez-se grande bonança. Por fim, Gart ergueu a cabeça. Sempre juntos. Murmurou. Ah, será a luz eterna. Quando Simpson, pálido de importância, abriu a porta da biblioteca e anunciou. A senhora duquesa de Meldrum, Jane estava assentada ao piano, tocando suaves acordes, e um rapaz esbelto, de trajo de noite, avançou com solicitude para receber a visitante. A duquesa não viu, ou fingiu não ver o cordão condutor, e apertou efusivamente a mão que Gart lhe estendia. Oh, santo Deus! Que surpresa, meu caro Dal! Esperava encontrar um cego e vejo-o andar tão desembaraçado como de costume. Querida duquesa, volveu Gart, inclinando-se para beijar as mãos bondosas que ainda seguravam as dele. Lastimo dizer-lhe que não posso ver, mas hoje não me sinto propriamente cego. A minha escuridão foi iluminada por uma alegria sem limites. Oh, o caso está bem orientado. E com quem casa você? Com a enfermeira, que me consta ser uma pequena muito ajuizada e altamente recomendável, ou com esta atrevida Jane que, sem o menor dó, ordena à pobre tia que venha no extremo do reino a outro, só por causa das suas conveniências. Jane afastou-se do piano e enfiou o braço no de Gart. Querida tia Gina, disse ela, não negue que está contentíssima por ter vindo, não só delira com os mistérios, como gosta de ser um velho deus, surgindo no momento preciso. Gart casa-se com a enfermeira,
e com Jane, porque ambas o amam muito para o quererem deixar, e ele, por seu turno, acha que não pode prescindir de nenhuma. A duquesa fitou aquelas duas caras radiantes, uma sem vista, outra com olhos felizes e orgulhosos que valiam por 4, e enterneceu-se a ponto de chorar. Oh, estamos na terra dos Mormons. Pois sempre pensei que uma mulher só não bastava para Dal. Ele queria perfeições combinadas de várias, e parece que as encontrou. Deus os abençoe a ambos, casal absurdamente feliz. Eu também os abençoarei, mas não antes de jantar. Agora chamem aquele homenzinho nervoso, de Suíças, e digam-lhe que quero a minha criada, o meu quarto, e que desejo saber onde puseram o meu tucano. Tive de o trazer, Jane. É tão afetuoso aquele animal. Eu sabia que o acharias importuno, mas não pude partir sem ele. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 37. A cerimônia. Quando Gat e Jane, alguns dias depois, se casaram na igrejinha do rito episcopal, entre as colinas, os jornais, nas suas secções mundanas, poderiam dizer que fora uma cerimônia da maior intimidade. Mas, para os que a presenciaram, ela foi, à parte intimidade, uma coisa fora do vulgar. Para os noivos, o principal consistia em estarem casados, e serem um do outro o mais depressa possível. Ninguém os pôde convencer a ocuparem-se das minúcias da praxe. Jane deixou tudo isso a cargo de Derek, dizendo-lhe: faze o que for preciso para que o casamento seja válido, e manda-me as contas.